Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um LS Cast. Estamos aqui hoje com dois convidados, dois auditores fiscais da Secretaria da Fazenda de Pernambuco, dois ex-alunos LS. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Santos, também sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda e sou professor orientador da LS. E esse aqui é o Rodrigo, aqui ao meu lado. Acho que ele vai se apresentar, falar um pouquinho sobre ele também. E é isso, vamos lá. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Guariento, sou professor orientador da LS e também auditor fiscal da Cefaz de Pernambuco. Venho aqui hoje conversar um pouquinho com dois colegas de trabalho, vai ser um prazer imenso e vamos tocar o barco. Vou apresentar aí um pouquinho Tiago Pinheiro, correto? Isso. E Jaxilene. Isso. Jaxilene, sobrenome? Luchoa. E aí, Tiago, como é que tá a vida de auditor fiscal? Se apresente um pouquinho, fale sua idade, se você é casado, se você tem filhos, formação acadêmica. Primeiro dá uma visão geral pra gente aí de quem é Tiago Pinheiro, por favor. Boa tarde, pessoal. Prazer aqui estar com vocês reunidos, né? Passar um pouco da experiência dessa jornada de concurseiro. Assim, eu sou Tiago, sou de Fortaleza, tenho 43 anos, né? Fui aprovado já Cefaz Amapá, fiscal editor e estou agora aqui em Pernambuco. Jaxilene. Pode chamar Fala de Jaque. a idade. Sei que mulher não gosta muito de falar a idade, né? Mas aqui eu acho que é importante. Com certeza tem muita gente assistindo que está estudando e aí quer ter uma noção de quanto tempo vai demorar para chegar num cargo tão sonhado como de auditor fiscal. Fale um pouquinho da gente aí, sua idade, formação acadêmica, se você é casada, se tem filhos. E suas aprovações também. Oi, pessoal, meu nome é Jaxilene, eu sou auditora fiscal, né? Colega do Rodrigo, do Leonardo e do Tiago, auditora fiscal de Pernambuco. Eu tenho 39 anos, eu sou cearense, sou do interior do Ceará, né? Mas morava em Fortaleza já há bastante tempo. E eu estudei para concurso durante mais ou menos uns 6 anos, né? Brutos, né? E aí eu tenho 2 filhas que nasceram nessa caminhada de estudo para concurso, sou casada, e agora estou aqui na Cefaz Pernambuco. Coisa boa. Antes tu estava onde? Antes aqui da Cefaz Pernambuco? Já tinha tido alguma aprovação? Sim, eu estava na Secretaria de Finanças de Fortaleza como um analista fazendário. Coisa boa. E tu, Tiago, foi quanto tempo aí de estudo? Até a primeira aprovação e até a nomeação aqui para Estudei 6 anos, né? Comecei em 2016 e parei aqui na aprovação aqui de Pernambuco, né? 6 anos na luta. E 3 sozinho e 3 com a LS. Show de bola. Os dois foram 6 anos, então, de estudo. Brutos, Eu digo bruto porque o período da licença acaba que a gente, da gravidez e da licença, a gente acaba parando um pouquinho, né? Diminui um pouco o ritmo e aí eu considero que talvez líquido tenha sido uns 4 anos estudando mesmo, focado. Teve a pandemia também, né? Durante esse período aí, que foi período totalmente sem provas, então nessa faixa aí 4 líquidos por cada um. Durante esses 6 anos aí, a decisão já foi direto por auditor fiscal ou teve uma decisão A caminhada sempre foi de auditor fiscal desde o início ou vocês usaram aquela tática de concurso trampolim? Como é que foi isso? Não, sempre foquei em auditor fiscal, né? Eu estava na iniciativa privada, então assim, eu olhava o cargo, a remuneração desses escadas e para mim não compensava, né? Então eu sempre foquei alto, meus estudos sempre foram para auditor fiscal. E você, Jaque? Eu também, quando eu decidi estudar para concurso, eu decidi num momento que eu trabalhava na iniciativa privada e eu estava muito satisfeita, né? Apesar de ter uma boa remuneração, mas eu estava muito insatisfeita. E aí eu queria um concurso que já me desse uma qualidade de vida, que me desse uma possibilidade de proporcionar para minhas filhas, né, para minha família, um bom estudo, né, um bom lazer e etc. Então, pesquisando, né, nas áreas, o que seria mais na linha do que se adequa mais ao meu perfil e conforme a remuneração e a minha formação, né, eu sou administradora, aí eu decidi estudar para a área fiscal com foco em auditor fiscal. E foi esse um dos motivos que eu saí da Cefim para vir para cá, né? Lá na Cefim eu era analista
E aqui eu sou auditora fiscal. Com todo respeito aos analistas, né? De forma alguma menosprezando, mas foi o motivo pelo qual eu comecei a estudar para concurso e era o que me fazia brilhar os olhos, né? Então, não vim aqui para Pernambuco, era desleal comigo. Não, lógico, era o objetivo final e quando conquistou tinha que aproveitar e tomar posse, coisa boa. E família, como é que é a família? Os respectivos companheiros, eles são servidores, eles são da iniciativa privada? Como é que foi essa transição aí da chegada aqui em Pernambuco? Assim, eu estava solteiro, né, porque eu assumi o concurso Amapá, né, você faz Amapá. Quando cheguei lá, conheci uma pessoa, a Aline, que tinha sido aprovada também, e por obra do destino, aqui na lista do Pernambuco eu era o 24, ela era 26. Então assim, aí, rapaz... Não, ou a gente... Tá brincando. Conte um pouco melhor essa história aí. Tu tava em qual estado? Tava no Amapá, fui nomeado no Amapá. Quando eu cheguei lá, eu conheci ela, a Aline, né? E a gente começou o relacionamento e foi a lista dos concursos, eu era o 24º aqui e ela era a 26ª. Eu disse, rapaz, não é possível que não vá os dois para Pernambuco, né? Mas quando vocês se conheceram e começaram a conversar, vocês não sabiam dessa coincidência? Eu já sabia de cara, já sabia que os Sim, dois... sabia que estava aprovado, né? Mas não assim, tão próximo. Tão próximo, outro, né? que estariam na mesma turma de toda forma. Exatamente, Aí a gente tá lá junto desde o Amapá, né? E ela é daqui? De Caruaru, é auditora fiscal também, Pernambuco. Trabalha na sala do lado, ainda botaram da sala do lado. E vocês conseguiram vir juntos na mesma nomeação? Na mesma nomeação. E os dois foram pro Tesouro? Os dois pro Tesouro. E você, Jaque? Fale aí do seu marido. O meu esposo é da área de tecnologia da informação, redes. Ele é da iniciativa privada, mas ele super ajudou, assim, muito na caminhada. Minha filha mais velha, a Heloísa, de 7 anos, eu praticamente não acompanhei a primeira infância dela, né? Sim. Final de semana, feriado, era onde eu conseguia fazer a maior carga horária de estudo, né? E aí era com ele ficava com ela e deu todo o suporte. E suporte é fundamental, assim, né? Ter esse apoio, não só o suporte ali de estar junto enquanto você estava se dedicando ao estudo, mas você saber que ele estava ali do seu lado, isso tenho certeza que foi muito importante. Sim. Coisa boa. E essa origem aí, tem alguma força de casa, de indicação de amigo? Essa opção do serviço público foi sempre natural de vocês dois ou foi o pai? Não... Porque meu pai era auditor, que a gente percebe que muitos alunos chegam até a LS concursos falando, não, é porque meu pai é auditor, porque minha tia é auditora, ou não, partiu sempre de vocês dois de ir procurar saber da carreira de auditor fiscal e tomar essa decisão. Como é que foi a origem dessa decisão? Foi só interna de vocês ou teve um fator externo? Não, meu pai era contador, né? Eu sou contador também. E eu sempre... eu quero ter escritório de contabilidade, né? Nunca pensei em concurso. Aí lá em casa são 5 filhos, um dos meus irmãos, não, vou estudar para concurso. Aí depois que ele passou, ele é auditor do Tribunal de Contas do Piauí. Aí ele começou a incentivar, eu disse, não, aí me chamava, eu disse, não, eu quero ficar na iniciativa privada. Tinha um escritório de contabilidade, aí começou, aí quando deu 2014, uma crise do governo Dilma, né? Quando eu comecei a ver os impérios desmoronando, o pessoal era mais psicólogo do que contador. O cliente ligava para mim de madrugada, desesperado, dizendo, eu disse, rapaz, eu não quero essa vida não, eu vou procurar... Né? E outra coisa, contador, eu fui para um seminário no Conselho de Contabilidade lá de Fortaleza. Aí o senhor olhou para mim e disse assim, contador trabalha até o dia que morre. Ele fecha um balanço no dia, no outro dia ele... Aí o pessoal com 70, 80 disse, rapaz, eu não quero isso pra mim não. Motivante, né? Então, aí comecei a abrir os olhos, aí quando foi em 2016 é que eu comecei, encarei, né? Graças a Deus que eu tomei essa decisão. Agradeço a Deus todo dia. E você, Jaque? Não, meu pai é comerciante. Meu pai não teve acesso à educação, mas ele sempre se preocupou com que a gente estudasse. Meu pai teve 11 filhos, da mesma mulher, da minha mãe.
E ele fazia o que podia, né? Mas, assim, essa orientação de qual era a formação que eu ia fazer na faculdade, ou qual curso, concurso, etc., a gente não teve em casa, né? Eu não tive em casa. Quando eu entrei na faculdade, uma colega minha, ela já entrou na faculdade com esse intuito de estudar para concurso. Mas na minha cabeça, concurso era algo muito distante para mim, porque eu sempre tive que trabalhar e estudar. Mesmo, né? No início da faculdade eu já estagiava 8 horas. E aí eu me limitava, né? Com isso. Isso não dá para mim porque ela morava com os pais, enfim. E na época eu já estava morando sozinha, né? Já era independente. E aí eu segui na iniciativa privada, fui trabalhando. Entrei numa empresa que, né, como eu falei, estava insatisfeita, e foi o que me decidiu. Aí, nesse momento eu lembrei dessa colega que estudava desde o início da faculdade para concurso e entendi o porquê que ela fazia isso, né? Porque na iniciativa privada a gente não tem limite de salário, né? Você ganha o quanto você tem competência para ganhar. Se você entrega, você ganha. Isso vem muito rápido. Porém, você se vende, né? Tipo, eu me vi domingo trabalhando, assistindo TV e tendo que ir trabalhar porque exigia, né? A função exigia. Então, e eu não queria isso para mim. Eu queria ter filho, eu queria cuidar das minhas filhas, eu queria acompanhá-las, né? Aí foi quando eu decidi que eu ia entrar nesse mundo de concurso e que queria, né, ser auditora fiscal. Eu acho que muita gente passa por isso, assim, né, com alguma situação, e busca o serviço público. Isso eu acho que é o que instala em muita gente, assim, essa ideia do concurso, né? Sim. Porque isso qualidade de vida, a gente obviamente tem um trabalho, tem um compromisso, né, de servir, mas Sim. tem os seus muitos benefícios. E acho que muita gente que passa por essas situações assim busca essa... E acho que é até importante falar, Leonardo, você está falando, qualidade de vida, eu falo, não é não trabalhar, muito pelo contrário. Eu gosto de trabalhar e gosto de me sentir muito produtiva e útil. Mas qualidade de vida é você trabalhar, se sentir dessa forma, ser realizada, né? Mas você poder fazer outras coisas também na vida. Com certeza. Né? E planejar a sua vida em paralelo, né? Você não vai viver o trabalho, né? A gente quer trabalhar, mas a gente quer poder ter uma vida em paralelo. Exato. E eu acho que isso motiva muita gente. Isso é motivação, né? Total. Você tá num lugar, num trabalho ruim. Eu tirava isso como motivação para estudar cada vez mais. Ao invés de estar reclamando da vida, que não sei o que, não. Eu usava aquele, era meu combustível para me estudar cada vez mais para conseguir o objetivo, né? Então, sim, eu decidi mudar de vida. Eu tirava tudo que era de ruim do ambiente externo para jogar, para poder servir de combustível, queimava aquilo ali estudando. E é isso aí. É engraçado, né? Porque às vezes você se depara com pessoas que têm a vida toda certinha, e essas pessoas que têm a vida toda certinha normalmente demoram mais para passar ou acabam não passando do que as pessoas que têm o sacrifício, né? Chega a ser uma incógnita de você tentar entender isso, do porquê disso, de tipo, a pessoa tá ali sendo bancado por alguém, talvez não tenha um filho para se preocupar, não tem ninguém que depende dele, mas essa pessoa não consegue produzir a mesma coisa do que uma outra pessoa que tem a vida difícil. Então, acho que talvez a dica que fica para quem está assistindo isso é, cara, se você está passando por um momento difícil e você acha que esse momento difícil ali é o que está te atrapalhando, não. Tente enxergar para isso que talvez é o que vai te motivar a conquistar a vitória de auditor fiscal. Porque a gente está do lado de cá trabalhando com isso, vê várias pessoas que chegam, pedem ajuda, fazem entrevista na LS, tu olha e fala, cara, essa pessoa vai passar rápido, porque a pessoa tem 8 horas do dia para estudar, não tem que pagar conta nenhuma, tem todo o tempo do mundo, tem uma cadeira organizada, tem uma mesa organizada, mas ela não consegue render como uma outra pessoa que é uma pai ou uma mãe de família com 2 filhos, que está estudando e trabalhando e consegue render muito mais do que essa pessoa que está. Então, eu tento às vezes passar isso, eu acho que é importante para quem vai assistir, de você tentar olhar para a dificuldade sempre como motivacional. E não como uma pedra no meio do teu caminho, do tipo, tô numa empresa que eu odeio trabalhar, ou tô num cargo que eu odeio, a minha vida tá toda errada. Você apegue isso como motivacional, porque eu acredito muito nisso, né? No meu caso,
foi algo parecido. Na época eu era oficial da Marinha, era uma carreira muito boa, mas eu olhei para aquilo ali no longo prazo e falei, eu acho que eu posso mais ganhar um salário melhor com uma qualidade de vida melhor. Minha qualidade de vida não era tão ruim assim, mas eu vi que no longo prazo, no final da carreira, eu queria ter um salário muito melhor e uma qualidade de vida muito melhor e resolvi virar a chave. Na hora que eu virei a chave, vários outros problemas foram aparecendo e o tempo todo eu me motivava em cima desses problemas. Só que tem muitas pessoas que vão usando os problemas para desistir, né? E uma coisa que você percebe conversando com quem venceu é que as pessoas fizeram esse movimento inverso, de usar o problema para ficar mais motivado e estudar mais, e não para resolver desistir, se apegar àquilo para desistir, né? Eu estudei para todo tipo de rotina que a gente possa imaginar, assim, desempregado, empregado, já com um emprego legal, trabalhando 8 horas, trabalhando 6 horas. No primeiro serviço público o salário não era... Então, em cada momento assim, da nossa rotina, primeiro que quem tem a oportunidade, né, quem não tem tantos problemas assim, tem que aproveitar essa oportunidade, né, esse tempo, porque para a grande maioria das pessoas assim, é muito difícil a gente conciliar os estudos, né, quem já conciliou com o trabalho sabe. Então, quem está aí nos assistindo, que tem esse privilégio, né, de poder ter um tempo maior para se dedicar, ter uma vida mais tranquila, não tem gente dependendo e tal, aproveita, dê o gás, porque tem muita gente aí que tem muito problema nas costas e tá correndo atrás. Então, eu acho que independente da rotina, independente dos nossos problemas, lógico, cada um tem sua régua, cada um tem sua vida, né? Uma vida real acontecendo em paralelo. Mas a gente tem sempre que encontrar aquilo que leva a gente para ser constante, aquilo que nos motiva. Então, é por aí. Mas pegando o gancho aí do problema, vocês têm algum problema assim que possa contar aí, fique de experiência, algum momento crítico aí nessa caminhada que foi a hora que você olhou e falou assim, será que eu vou conseguir seguir em frente? Será que vai dar? Teve alguma coisa que foi assustadora durante esse período, um momento que foi decisivo ali para você realmente conseguir superar e seguir? Ou não, foram problemas que todos nós temos, né? Mas talvez um problema um pouco mais marcante, já que foi uma caminhada longa para os dois, né? E aí, já teve alguma coisa marcante que talvez tenha balançado ali e tenha pensado se realmente ia dar ou não? Algumas. Conte aí as maiores. A vida de concurseira é uma vida dura, né? Uma vida hercúlea. Bom, o pico mesmo foi nessa época do edital da Cefaz Pernambuco. Em 2022, não foi a prova? A minha irmã, que hoje ela já está falecida, ela descobriu um câncer muito agressivo no comecinho de 2022. Aí uma doença dessa... abala a família inteira, né? E era uma irmã, era mais velha, era uma irmã que representava muito para a família toda, né? Porque no interior do Ceará é assim, o mais velho vai criando os mais novos e aí fica aquela referência, né? Do filho mais velho, enfim. Então, era uma pessoa muito importante na família. E eu e minhas outras irmãs, né? Minhas outras irmãs tivemos que além, né, de tudo, de todo o trabalho, né, das rotinas que tínhamos, ainda acompanhá-la em químio, nessa realidade dura, né, de que todo mundo que tem essa doença, as famílias, né, tem que conviver com essa realidade. Foi bem difícil, assim. Mas em momento nenhum eu pensei em desistir, sabe? Porque eu sabia que uma hora ia passar. Uma hora tudo passa, né? E uma hora a tempestade ia acalmar. E aí, inclusive, quando saiu o resultado da Cefaz Pernambuco, eu estava na casa dela, já beirando já os últimos dias dela. E ela foi a primeira pessoa que ficou sabendo do resultado. Hoje ela é uma estrelinha. Mas esse foi o pior momento. Imagino quão desafiador, enfim, um momento... Não tem nem como descrever um momento difícil desse, né? Pra família. Mas, enfim, foi uma forma também de homenageá-la e de cuidar de você, como tenho certeza que ela cuidava. Então E tá cuidando até hoje. Lógico. Mas é isso,
Agora, gratidão pelo que ela fez e pelo que aconteceu, porque até as coisas ruins a gente tem que agradecer, né? A Bíblia fala que em tudo dá graças, porque Deus é bom, né? Então, me forjou, né? Me forjou a nossa família a passar por esse período e a gente olhar para frente e seguir, né? E você, Thiago, passou por algum desafio? Eu tinha um filho pequeno, né? Meu filho era criança, assim, então se pra mim era difícil, imagine pra Jaque aí, que o filho quer saber mais da mãe até do que... Mas, assim, era essa parte de dar assistência, porque, assim, você se fecha, a gente acaba se fechando muito pro mundo, né? Achando que não tem vida externa, mas era desafiador ter que conviver, né? Administrar isso e também as reprovações, né? As reprovações deixam a gente, assim, porque você faz um concurso, vai bem. Aí, depois de um ano, que aumenta a bagagem, faz de novo, tá pior do que... Né? Então, assim, tem que ter um psicológico para saber administrar isso bem, né? Com certeza. Porque senão você bota tudo a perder. Mas assim, desistir, nunca pensei em desistir, né? Como eu falei, tudo eu tirava como combustível para aumentar mais ainda o fogo até conseguir chegar onde a gente está aqui hoje. É isso aí. Certo. E falando um pouquinho sobre a LS agora, são 2 alunos aqui. Fui aluno também, Léo também foi. Fala um pouquinho aí como que foi tua chegada até a LS, como é que você ficou sabendo, se foi amigo, se foi rede social, e um pouquinho de como que era a tua relação. Você, se eu não me engano, era Gabriel Bonfim, né? E você, acho que era Thiago Castro, o Borrigueiro, Alexandre Borrigueiro também, colega que não tá mais entre a gente, mas ainda a gente tem contato com ele até hoje, vira e mexe a gente tá conversando aí, colega da Cefaz São Paulo. Mas fala aí, como é que você chegou até a LS e como é que foi tua relação com o orientador, se realmente valeu a pena, um pouquinho aí do resumo de qual foi seu contato com a LS. Bom, primeiro eu tinha preconceito com consultoria de estudos, eu confesso. Eu pensava, eu sou administradora, não vou conseguir administrar meu planejamento, meu estudo e tal. Aí eu comecei a tentar estudar independentemente, né? Mas não evoluía, assim. Eu estava sempre voltando, né? Para o início. Aí a minha irmã, que também estuda para concurso, a mais nova agora, ela falou, Jaque, tem uma consultoria muito famosa na área fiscal, chamada LS. Uma amiga me utilizou e foi aprovada. Por que você não experimenta? Aí eu experimentei. Só saí aprovada da LS, né? Assim, e gostei muito. A relação com o consultor foi muito boa. Eles todos, né? Eu não fiquei só com o Gabriel como consultor, ele foi o último, né? Como eu passei 3 anos, eu acabei mudando, né? Mas um arrependimento que eu carrego é justamente não ter ouvido os consultores tudo que eles disseram. Tipo, no começo da preparação, saiu o Cefaz Alagoas, o primeiro, né, que teve. Aí eu falei, quero fazer. Tinha acabado de entrar na LS, acho que tinha uns meses, 2 meses. Aí o consultor na época falou com muito zelo, né, com muito cuidado. Eu acho que não é o momento. A gente sabe muito bem o que é isso, né, Rodrigo? Todo santo dia. Aí eu falei, mas eu sabia que realmente não era o momento, mas eu queria experimentar, queria ver como era a dificuldade da prova e tal. Porque é diferente, né? Sim. Treino é treino, jogo é jogo, né? Aí, essas coisinhas assim, eu me arrependo de não ter seguido a risca, porque eu acho que eu podia ter diminuído o meu desgaste, né? Me desgastei um pouco mais por não ter seguido. Ao mesmo tempo, algumas coisas eu fazia por conta própria. Tipo a meta, mesmo a meta mais resumida da LS, eu não consigo cumprir. Sim. Só ela, não né? Dá. Porque aí eu tinha que reduzir as questões, escolher as matérias que eu tinha que priorizar. Mas, enfim, a relação com os consultores sempre foi muito respeitosa, eles sempre ouviam, né? Estão sempre dispostos a ouvir, a mudar o planejamento, a ver sugestões de conteúdo, de professores, né? Às vezes você não está gostando de um professor que foi indicado, aí
indico um outro que é melhor, etc. Essa triagem, para mim, foi muito importante, porque com o tempo que eu tinha disponível para estudar, eu não ia fazer isso. Provavelmente esse período que eu passei estudando, esses 4 anos, teria dobro, ou talvez eu nem tivesse aprovado ainda. Se eu não tivesse feito a LS. E você, Thiago? Como é que foi essa virada de chave de Seguinte, ir para a eu comecei a LS? estudar em 2016, eu sempre estudei assim, com bastante dedicação, né? Mas não era de uma forma organizada, né? Quando foi em 2019, concurso Cefaz Rio Grande do Sul, eu estudando em casa, meu filho bate na porta do quarto, aí olha pra mim e diz assim, pai, meus amigos todos sabem andar de bicicleta, só eu que não sei porque o senhor não tem tempo de me ensinar. Rapaz, aquilo ali foi uma facada, eu disse, e agora, meu Deus? O que é que eu vou fazer? Aí fui fazer a prova e eu acho que Deus mandou um anjo lá e apresentou a LS. Não, rapaz, procura isso aqui e tal. E realmente, assim, foi um diferencial. Porque antes da LS eu estudava por questões, né? Assim, estudava princípio do direito administrativo. Aí eu resolvia 100 questões. E o meu erro era que eu filtrava as questões do site de questões, só que eu acabava mascarando meu conhecimento, que tipo, eu fazia uma questão do princípio lá 20 vezes. Sim. Né? Então, assim, eu via o percentual altíssimo de acerto, mas quando eu comecei a pegar as metas, as questões que eu troquei 100 por 10. Em vez de fazer 100 questões, eu fazia 10, melhorando a qualidade. Né? Então, assim, foi um diferencial muito grande, porque eu otimizei tempo, né? Consegui ter mais um tempo livre, né, com a família, né? E outra coisa também é que quando você não tem uma consultoria, você começa a acreditar nos falsos profetas das redes sociais, né? Quantas vezes eu escutei alguém dizendo, não vale a pena estudar estatística, direito civil não vale a pena, é só 2, 3 questões. E depois que a gente passa, a gente vê que não tem como fugir disso. Lógico. Né? Ou você fecha o edital, ou chega próximo, ou então não tem condição. Né? Então, assim, com o ALS, fui orientado para isso, fui fazendo as metas direitinho até chegar no ponto realmente do doce de fazer a prova. Quando eu terminei a prova daqui, eu disse, rapaz, é minha aqui, não tem pra onde correr não. Porque eu fiz todas as questões com segurança. Sim, né? Com segurança. Ainda tem outro detalhe, foi na prova do Amapá. Fui fazer isso, faz do Amapá. Acordei de manhã para fazer a prova e tinha um e-mail da LS. Resumo para ler antes da prova. Cara, tinha 3 questões. 3 questões de jurisprudência lá. Quando eu olhei, disse, rapaz, esse cara não pode. 3 questões. Foi o que me colocou para dentro. 3 questões assim dadas. Antes de entrar na sala, eu li o material. Então, assim, foi diferencial. Foi diferencial. Acho que se não tivesse LS, eu acho que eu estava penando até hoje. O material é muito refinado, né? Vem muito pronto, assim. Para quem tem pouco tempo para se preparar. Bom, quem tem muito tempo é melhor ainda, né? Mas para quem tem uma rotina mais corrida, é crucial. Foi um erro que eu cometi, né? De não ter procurado uma consultoria, não ter, né? Entrado na LS antes. Esse é um erro que eu considero, né? Eu sempre tive assim uma gestão do meu estudo, sempre achei que eu fazia uma gestão muito bem feita do meu estudo, né? Eu tinha planilha, anotava todo dia o que eu estudava, o que eu queria revisar e tal. Mas é impressionante, assim, quando a gente passa a ter... porque eu até falo com alguns alunos assim, que é tipo um PDCA, né? O aluno só, entre 1000 aspas, ele faz a parte mais difícil, que é do estudo, mas todo o restante a LS faz, né? Então, a análise de desempenho, ter todo o material, a indicação do que estudar, os bizus. Meu consultor na época foi o Davi Benevides, e assim, eu falava com o Davi, mandava uns podcasts para ele, assim, de áudio, ele trocava uma ideia, a gente tomava umas decisões, principalmente na reta final da Cefaz Pernambuco, algumas decisões assim, o que foco, o que é que eu escolho e tal. E assim, é de tudo, é desde o planejamento até o suporte do orientador, assim. E eu tive uma trajetória de 5 anos de estudo para concurso, daí a LS, com pouco tempo, eu até brinco assim, que eu fiquei relativamente pouco tempo na LS, ainda bem, porque passei, né, então... Sim. Mas assim, foi um diferencial absurdo. E eu acho que eu estudei menos e melhor. Um pouquinho antes eu tinha feito essa fase Amazonas, eu tinha estudado em quantidade muito mais. Quando eu fui para a LS, eu fiz um estudo muito mais direcionado, assim, então realmente é um grande diferencial. E massa a experiência de vocês e
saber que fez essa Só diferença. corrigindo um negócio aqui que o Thiago falou, de estudar estatística. Estudar estatística a gente até estuda, mas aprender... Não, mas assim, a FCC, você consegue fazer a prova da FCC. Né? Então, assim, alguma coisa você tem que acertar. Não pode ir zerado. Não, com certeza. A gente pode até abrir mão e, obviamente, se dedicar mais a uma disciplina ou outra, e aí isso vem no direcionamento do roteiro. Mas, assim, não dá pra você abrir mão por completo numa disciplina e zerado pra prova. Não dá. Só pegando o gancho aí, vocês tocarem vários pontos aí. Vou tentar lembrar de todos que os dois falaram. Mas é curioso, um pouquinho mais de tempo aí já... 10 anos aí de aprovado e 9 anos acompanhando alunos já, né? A história de estatística, para depois quem estiver vendo isso, vem da onde? Da época de 2013, 2011, 2012, 2013, 2014. Havia uma cultura nessa época de que era possível você ser auditor sem precisar ir a fundo de estatística, civil, empresarial, economia. Eu conheço centenas de auditores fiscais que foram aprovados, só que isso ficou no passado. O problema é que esses gurus de internet não tomam cuidado com as suas falas e ficam reproduzindo isso em 2025. E aí tem gente que vai nessa linha. Chega com 2 anos de área fiscal fazer entrevista na LS e nunca tocou em estatística, civil, empresarial e economia. Hoje não dá mais para fazer isso. Já foi possível fazer isso. Eu conheço gente que conseguiu. Empresarial foi uma matéria que eu não fui a fundo. Civil eu não fui a fundo. Estatística, por eu ser um cara de exatas, fui a fundo e consegui me resolver. Mas corri um risco que na época era normal de se correr e consegui vencer. Hoje em dia, é justamente o que você falou. Não dá. Tem que ir a fundo em estatística, vai ter que ir a fundo em civil, vai ter que ir a fundo em empresarial, porque as pessoas se profissionalizaram como concurseiros de auditor fiscal, que todo mundo está indo para acertar tudo de tudo. E se você estiver seguindo hoje um guru ou acompanhado por um guru desses que ele falou, que está tentando te afastar dessas matérias, ou se você mesmo está sozinho querendo se afastar dessas matérias, você está dando um tiro no pé gigantesco, porque não dá para se afastar dessas matérias se você quer ser auditor fiscal. Então é daí que vem essa origem de muita gente tem vídeos gravados e ficam botando tráfego pago nesses vídeos falando, não, dá para ir sem estatística, civil só vão ser 3 questões, empresarial não vale a pena, economia não vale a pena, mas é justamente isso aí que você falou, mas tem uma origem. E isso acontece em vários outros, não só com essas matérias, em várias outras coisas que as pessoas faziam o estudo por questões. Teve muita gente que é auditor fiscal que estudou por questões, mas hoje também não funciona mais. Então, todo santo dia, na LS, a gente tenta quebrar isso. Esse é um ponto do que você falou que eu acho muito interessante, porque a gente recebe várias entrevistas e às vezes a gente fica ali 1h30 convencendo a pessoa, porque a pessoa está 3 anos acompanhada por uma pessoa que falou para ela que não precisa estudar estatística, civil, economia, não precisa. Ela foca ali no núcleo básico, ali no feijão com arroz da área fiscal, e ela vai se garantir nessas matérias e vai conseguir pontuar o suficiente para ser auditor fiscal. E aí você tem que se desgastar para convencer essa pessoa para poder salvar essa pessoa. Numa tremenda furada que algum guru de internet tentou colocar. Eu escutei isso até com legislação tributária estadual, que precisava estudar só a Lei Candir, né, que você matava a prova. Né? Você sabendo a Lei Candir, você faz 70% da prova e sabe que não é assim. Não, e 70% da prova de legislação tributária, você não tá abaixo, não consegue. Mas aí, isso aí também vem de lá. Porque teve uma época que a área fiscal era assim, porque os examinadores os examinadores com medo de errar nas questões, eles iam no basicão da Lei Candir. Só que isso acabou, pô. O examinador... É igual a história do Fundação Copia e Cola e FCC. Acabou, pô. Não tem mais Fundação Copia e Cola. A FCC não faz mais questão assim. As questões também são trabalhadas, também são muito boas. Então é uma galera que... Não, eu vou estudar por questões porque vai repetir a questão. Não, tu vai entrar pelo cano, porque as questões não vão se repetir. Não vai rolar. E um outro gancho foi do que a Jaque falou. É a história do... Que muita gente, mas muita gente mesmo... consultoria, orientação ou coach ou qualquer coisa, centenas de nomes que existem no mercado, é supérfluo, eu consigo me garantir. Eu não acredito que é essencial para aprovação, mas eu acho que cada um tem que se analisar. Eu, quando comecei a estudar, eu não sabia, era do zero em tudo. Na época ainda tinha muito sala presencial, muita gente estava tentando ser aprovada em sala presencial e uma galera percebeu que a sala presencial era uma furada. E aí conheceram a LS
porque a LS ensinou que sala presencial era furada. E para quem não sabe, o fundador da LS, ele parou de dar aula em sala presencial porque ele percebeu que aquilo ali era uma furada para o auditor fiscal e criou a LS para tentar reverter isso. Porque ele percebeu que na sala presencial não valia mais a pena. E aí, eu me deparei com isso com amigos que já vinham 2 anos nessa base de tentativa e erro e falaram para mim, cara, esquece sala presencial, esquece livro, esquece tudo. Vai aqui nessa mentoria aqui, compra e cumpre de olhos fechados. E eram pessoas que se formaram comigo na Marinha, que eu convivi nos últimos 10 anos da minha vida. De 15 anos até 25 anos eu convivi com essas pessoas. Então não tinha como eu desconfiar dessas pessoas. Eu simplesmente fiz minha entrevista e falei, tá bom, o que você quer que eu faça? Meu orientador, Marcelo Narciso, do ISS São Paulo, nem tá mais na LS hoje. Ele falou, eu quero que você faça uma meta na época, 10 tarefas, né, era outra logística de tarefa na época, então dá por volta de 27 a 30 horas, e que você faça full time, 100% sem atrasar. E aí eu peguei aquilo ali e fui comer com feijão com arroz todo santo dia, aquela meta sem questionar nada. Não fazia absolutamente nada por fora, nada. Só que eu vivi para aquilo ali, o tempo todo. E hoje, como orientador, eu vejo que muitas das vezes dá errado porque a pessoa fica querendo fazer várias técnicas diferentes ao mesmo tempo, vários gurus diferentes ao mesmo tempo, em vez de fazer o bom e velho feijão com arroz. De seguir ali o rame-rame do concurso, e porque ainda fica com aquela dúvida de... Eu já cheguei a falar para o aluno assim, cara, tu procurou a gente, o valor não é barato. Confia, por favor, pô. Confia, eu tô te falando. Se você se entregar pro método, você confiar, vai dar certo. Agora, se você vier pra cá pra ficar pagando todo mês e com medo do método, vai dar errado, pô. Não vai funcionar. É melhor você fazer. Eu já cheguei a falar, ó, é melhor você sair, cara. Eu quero que você seja auditor fiscal, pô. Eu acho que um sentimento também que às vezes tem como passar é que todo orientador, a gente fica triste quando dá errado com cada aluno de pós-edital. Pô, eu já me emocionei várias vezes com pessoas que eu sabia que tinham uma vida sofrida, que eu merecia ser um auditor fiscais e não deu certo. Eu já fiquei sem dormir por causa de aluno meu que não passou. Pô. Porque a gente literalmente começa a respirar aquilo ali, porque se coloca no... Pô, eu já tive sentado nessa cadeira aí, cara. Eu sei como que é o sofrimento. Eu sei como é que é difícil. Eu sei o quanto importante é isso aí. Então, quando dá errado, a gente sofre igual. Então, quando a pessoa vem querer fazer vários métodos ao mesmo tempo, achando que é supérfluo, achando que eu não sei o que, eu falo, cara, tu procurou a gente, foi atrás, achou, o valor é caro e tu vai continuar questionando o método. Respeita o método, acredita no método e para de pegar informações de vários gurus, de várias coisas. Esquece esse negócio de abandonar estatística, esquece esse negócio de abandonar empresarial e vamos tocar o barco. Então, é outra coisa que costuma muito dar errado, essa história da... A pessoa demora tanto tá na dúvida. Se você tá na dúvida, é organizado, tudo bem, vai sozinho, toca o barco, seja feliz, seja auditor fiscal. Agora, tá na dúvida, não é bom organizando, o estudo não tá funcionando, e resolveu contratar, se entrega para o método, que vai funcionar. Literalmente, pessoas demoram a ser aprovadas porque não se entregam para o método. E a outra história da Jaque foi essa história do humanizado, que às vezes parece que é só um processo de venda, que é uma empresa querendo ganhar dinheiro. Cara, mas não é. Só quem tem a oportunidade de estar trabalhando sabe o quanto a gente fica mal quando dá errado, quando o aluno não passa, como a gente desanima, porque a mensagem... Não tem como não se emocionar. Tu tá com a pessoa ali 2, 3 anos e a pessoa te fala, pô, deu errado, minha prova não encaixou, fiquei por 2, fiquei por 1. Todo orientador ali, tanto a mensagem boa, quando a pessoa fala que deu certo, é sensacional tu saber que deu certo, tu saber que tu plantou uma sementinha ali na vida da pessoa e essa pessoa foi aprovada. É uma energia sobrenatural e divina, de você saber que aquela pessoa, a partir dali, vai aumentar a qualidade de vida, vai ser super feliz, vai poder proporcionar para a família, para o marido, para a esposa, uma vida melhor, e você fez parte desse processo, né? Então, é muito além de ser só um supérfluo, de ser só uma empresa, ou de ser só um serviço. É realmente você tentar retribuir para essa pessoa que está vindo atrás de você aquilo que a LS fez lá na frente. É o que a gente tenta aqui. É o propósito maior, e aí eu acho que era o gancho que eu queria deixar, que são 2 coisas que eu vejo muito, é essa história dos enganadores da internet, a gente tenta aqui blindar o nosso aluno de tudo isso, e a história do tratamento humanizado, que a gente preza muito aqui, e é uma coisa que o Leandro bate muito na gente, que ele quer sempre que a LS mantenha, porque quando ele criou lá atrás, em 2008, era uma coisa que cada aluno era uma pessoa, não é só um CPF, não é só um boleto pago, não é... Cada um tem uma história, você já contou a dela, você contou a sua, e a gente fica o tempo todo tentando sempre ser
esse motivador, essa pessoa que vai ser aquela cenourinha ali que vai te puxar na frente, que é a história de, eu não consigo cumprir. Por que a meta da LS é pesada? É a ideia de você ter um treinador na tua frente de toda hora te dar algo que não é alcançável, para você poder fazer um algo mais. É lógico que tem uns ajustes ali, tu dá uma baixada de ritmo para aquela pessoa que não tá tão bem assim, dá uma segurada, tipo uma academia, que tu vai entrar e não adianta tu botar 30 quilos no braço ali, se a pessoa vai se machucar, né? Baixa um pouco para a pessoa aguentar, mas também não adianta você ficar toda hora botando 10 quilos na pessoa e a pessoa aguenta 12, 13, mas a pessoa vai fazer o mesmo processo que faz na academia com o personal. Não, hoje eu tô sem vontade, deixa 10 aí, não bota 12 não. Então a ideia da coisa é também puxar, só falar sobre o trabalho humanizado da OLS, né? Eu tive a experiência que eu não era apenas um meio da multidão, né? Eu, quando parei de estudo, né? A gente fez aqui Cefaz Pernambuco. Aí, pouco tempo depois, eu já não pagava mais a consultoria. Saiu o Cefim Fortaleza, né? E eu, sem dinheiro, disse, rapaz, eu queria estudar. Mas, aí eu, não, vou começar a estudar só. Eu disse, não, tem que ter LS. E agora? Tudo que eu tinha esse ano anterior foi Amapá, Pará, Roraima, não tinha mais de onde tirar dinheiro, né? Aí só eu vou mandar um e-mail pro Leandro. Aí mandei um e-mail para ele, professor, contei a situação. Com 2 horas estava o acesso. Ele me deu o pós-edital. Então, assim, eu vi que eu não era, rapaz, que é até uma gratidão que eu tenho. Me deu o pós-edital Cefim Fortaleza para me fazer com custo zero, né? Então, assim, aí né, eu disse, rapaz, então, os caras tratam a gente diferenciado mesmo. Cada aluno é uma história. Claro que eu contei a história, expliquei a situação. Sim, ele, não, pode ficar tranquilo. E, assim, eu não era mais um meu da multidão, né? Tem aquele trabalho realmente humanizado. É porque a gente se conecta com o aluno mesmo. É como o Rodrigo disse, né? A gente faz a entrevista, a gente conversa, entende a história dele e tal, não sei o quê. E aí, obviamente, todo esse acompanhamento e a sementinha, né? Do fazer parte ali. E a gente que já teve do outro lado da cadeira, a gente sabe o quão duro é o caminho, o quanto a gente se dedica. Então, a gente não tem como não se colocar no aluno. E o Leandro, eu ainda não conheci pessoalmente, mas, assim, pelo pouco contato que eu tive com ele, é impressionante como ele todo dia tá falando nos grupos, todo dia ele tá na internet e ele manda mensagem. Ele é um cara realmente... Hoje a empresa, mais de 17 anos, né? Empresa gigante e tal, mas ele tá presente, Então, não só o Leandro, como todos os professores orientadores, a equipe toda... porque não tem. É um trabalho tão legal de se fazer, assim. É um trabalho tão importante que não tem como ser um código, sabe? Sim. É a pessoa, não tem como a gente não se conectar. Fora os bastidores, né? As reuniões, os debates, as brigas, que o orientador briga com o outro, do tipo, não, vão ser 10 questões, vão ser 20, vão ser 15, vão ser 17, vão ser 30, não, quantas tarefas, qual é o tamanho. Então, todo mundo... E eu acho que foi assim que foi pensado, né? Unir força de pessoas que pagaram um processo um pouco mais do que vocês e passar o máximo de experiência para vocês e se atualizar o tempo todo. Tanto é que o tempo todo a equipe está tentando renovada, o Léo está aí. Essa é a ideia da coisa. Mas falando um pouco de termos técnicos, porque a gente percebe que os alunos querem muito saber isso. A gente não gosta das comparações, mas os alunos exigem isso. Fala um pouquinho, tipo... da média de estudo diária de vocês, de pré-edital e de pós-edital. Deixando claro, pessoal, tá assistindo, cada um é de um jeito, tente não se comparar, mas é só para ter uma noção, porque eu sei que ficam curiosos, quanto você era acostumado a estudar de carga líquida num pré-edital e num pós-edital, cada um de vocês? Bom, a minha carga horária líquida de estudo era... 2 horas por dia, no máximo, porque eu não consigo estudar à noite. Eu gosto do dia, eu acordo cedo e durmo cedo. Mas aí eu estudava de madrugada, acordava 3 horas da manhã, e aí acordava, né? Fazia higiene básica, café e tal. Começava a estudar mesmo às 3:30 da manhã e ficava até umas 5:30, porque aí tinha que pegar no trabalho, né? Sim. Como eu sempre trabalhei. Isso no pré-edital. O que mudava do pré para o pós é que normalmente eu pegava minhas férias, eu juntava as férias para usar num pós-edital do meu interesse, né? Assim, eu não tinha mais como fazer carga horária líquida porque eu não tinha como, tinha que trabalhar, né? E à noite era inviável. Eu tentei várias vezes estudar à noite e não rendia.
E aí, final de semana, continuava acordando de madrugada e aí rendia um pouquinho mais. Sim. Que aí eu pegava o sábado ou o domingo, né? Aí, final de semana, tinha que pelo menos um dia ver minha filha, né? Pra ela saber quem era a mãe dela. E aí, no pós-edital, era férias ou algum tipo de licença, enfim. Mas no pós você conseguia bater quanto? Carga diária no pós? Chegou 6, 7, 5, 4? Assim, nunca? certinho, mas assim, normalmente minha rotina era acordar 3 horas da manhã, ficar até antes do trabalho, que era mais ou menos 5h30 eu parava, para 6 horas já estar saindo, né? E aí à noite... Não, mas no pós, quando tu se livrou do trabalho, aí tu conseguia... Não, aí eu continuava acordando de madrugada e aí estudava umas 3 horas, né, pela manhã, líquidas, e 3 horas pela tarde, líquida. Mas nem sempre eu conseguia juntar férias, né, assim. Eu consegui juntar férias, por exemplo, na Cefim. Cefaz Pernambuco eu fiz sem férias mesmo. E aí era por volta de umas 6 horas, um pós-edital. Certo. E você... Final de semana, né? E final de semana. Dia de semana, mesmo o pós de Pernambuco, tu conseguiu conduzir com 2 horas de dia de semana estudando e trabalhando, porque você não conseguia estudar de noite. Tu tentava tirar a diferença só no final de semana. E também, em Pernambuco, eu já tinha feito uma preparação intensa na Cefaz Ceará, né? Sim. Então, não fui aprovada e aí eu já estava num ritmo bom. Tanto que o pós-Cefaz Pernambuco a gente não esperava, né? Ninguém esperava. Sim. Saiu de última hora. Então, acho que foi 2 meses só o pós-edital, né? Então, não deu tempo nem organizar férias para juntar. Foi do jeito que tava. Eu acordava todo dia 4h30 da manhã, aí pra ir pro escritório, né? Eu começava a estudar lá do escritório até a hora de começar o expediente, né? Começava às 6 e até 8, começava o expediente. Aí na hora tinha 2 horas de almoço. Almoçava ali, estudava na hora do almoço. E à noite, quando chegava em casa, até 11 horas, meia-noite, dava em média 6 horas líquidas, né? No final de semana, eu estudava mais, que estava o dia todo em casa. E pós-edital era sangue no olho. Era o que... Qualquer minuto. E teve na pandemia também, eu fiquei muito tempo no home office, dava pra você dar uma estudadinha a mais, né? Mas a minha média mesmo do percurso todinho foi 6 horas líquidas, 6, 7 horas líquidas. Então dava umas 30 e pouco, 40 horas por semana, assim. Isso, 36, por aí. 36 o gancho da coisa que a outra coisa que é muito normal. Os melhores candidatos da área fiscal estudaram de madrugada, antes do dia começar. Tipo, se você for conversar, a imensa maioria, tu botar todo mundo na sala, eu estudei essa hora. Eu acordei 4 horas da manhã várias vezes. Tem gente que não consegue? Tem, mas na média, quando eu converso com as pessoas, eu falo, tá errando, não tá dando certo, não tá funcionando, começa a acordar 4 horas da manhã. Porque às vezes a pessoa, não, é sacrificante, vai doer, vai machucar. Mas é outra coisa também que fica a dica para quem não tá sendo acompanhado, tá sozinho e tá assistindo isso. Se não tá funcionando para você, tente acordar mais cedo. Chegou um caso aí de 3 horas da manhã, que eu acho até, para mim, eu acho que eu nunca cheguei a 3 horas, eu acho que o máximo... Até hoje eu continuo acordando 3 horas da manhã. Acostumou, né, agora? Aí é caso de terapia, já vai pra terapia, vamos, chega. É até uma dica desse negócio de estudar de madrugada, né? Que na época foi o meu orientador que falou. Pega a pior matéria que tu acha, que tem mais dificuldade, e estuda ela no primeiro horário de manhã. Sim. Então, assim, eu tinha muita dificuldade com português e estatística. Era a primeira coisa, era o que eu estudava de manhã. Porque se fosse para deixar para estudar já lá no final da noite, 10 horas, eu não ia conseguir. De jeito nenhum. Aí eu deixava lá alguma coisa mais light pro final, ia pegando, pronto. É o que fazia render, porque você tá descansado, tá mais focado, concentrado. Então, eu sempre estudava estatística, português depois versa TI doida, né? De manhã logo para fazer logo, cumprir logo a meta logo de manhã, dessas matérias que são mais
complicadas. E faz muita diferença essa estratégia assim, da ordem das disciplinas. Eu sempre comento assim com os alunos. A gente tem até uma ferramenta na plataforma que é exatamente para montar calendário de tarefas assim. Eu digo, escolhe muito bem isso aqui, porque é isso. Pega um dia que você está mais tranquilo, já foca naquilo que você tem mais dificuldade, naquelas matérias que são mais importantes, mais complexas. E eu também, só começava pelas cascas grossas, assim. Não deixava no final do dia aquilo ali que era mais tranquilo, a revisão, que eu já tinha um desempenho legal. Tem que ter essa estratégia também. Eu sou mais caxias, eu segui a meta direitinho, assim, na ordem que ela A vinha. ordem. O que eu fazia era reduzir o número de questões por conta própria. Porque eu não ia conseguir no meu tempo fazer a quantidade de questões previstas. Mas eu gostava de fazer da ordem porque eu tinha medo de me perder, sabe? Sim, pular, enfim. Aí eu fazia na ordem que vinha. E a sensação da prova em si, os dois estavam confiantes? Acharam que realmente saindo da prova que dava para estar entre as vagas ou não? Quando acabou a prova e entregou, a sensação foi de que dava para estar dentro das vagas ou saíram na dúvida? Como é que foi isso aí? A gente sempre sai na dúvida, né? Eu acho que... Nem sempre. Eu acho que o Thiago falou que saiu Não, confiante. assim, prova saí. da FCC é uma banca muito justa. Então, assim, você lá, você joga o conhecimento. O que você aprendeu, ela cobra, né? Não é uma banca covarde. Então, assim, eu saí com a sensação que Tava no seria jogo. aprovada. Diferente de FGV, certo? Porque principalmente aquele certo e errado, né? Que você não sabe o que é que vem. Mas prova da FCC, saí com tanto a Amapá como aqui, que as duas eram FCC, saí com sensação de que seria aprovado. Eu saí com a sensação que eu tinha feito uma boa prova. Agora, se é possível ficar lá, né, nas vagas, o próximo, aí só quando sai o edital, o gabarito, né, mesmo. Mas eu saí com a sensação de dever cumprido, realmente, porque não tive surpresas, né? E isso é maravilhoso, né? Quando a gente faz o pós-edital certinho e a gente vê a prova muito equilibrada, como o Thiago falou. Não é que a FCC é copia e cola, mas é mais previsível, né? Então, assim, eu me lembro que as de contabilidade, tudo a gente tinha visto, todas as opções de questões, assim. Enfim, é muito bom poder seguir e não ser surpreendido na prova. Então, essa surpresa no pós... Aliás, em nenhum dos pós que eu fiz, mesmo no iniciozinho lá, quando você faz Alagoas, quando eu fiz, com 2 meses de LS, eu fiquei com essa tranquilidade. Foi por isso que eu continuei com a LS, assim, até a aprovação, porque com 2 meses eu não fui surpreendida por assuntos. Eu não lembrava, mas eu tinha visto já lá na programação, ia entrar, enfim. Então, dá uma tranquilidade pra gente, né? Que tá no caminho certo. Uma hora vai dar certo. Exatamente. E aí, saindo agora do foco de estratégia, prova, estamos meio que caminhando para o final. Mudança de vida em si, motivacional. Fala um pouquinho aí se valeu a pena, do que nesse curto período de tempo aí como auditor da Cefaz-PE, as mudanças que já aconteceram e o que isso já está refletindo para a família de cada um, como é que está sendo isso, se realmente está sendo bom de verdade, se vocês estão se sentindo realizados no cargo. Tenta deixar aquele motivacional final aí para as pessoas que estão estudando, mas ainda ficam, pô, será que todo esse sacrifício aqui vai valer a pena no final realmente? Vale a pena. Vale a pena. É maravilhoso trabalhar em algo que você estudou tanto, né? Se dedicou tanto e você acredita que tem um perfil, né? Também, assim, modéstia à parte, eu sempre gostei dessa área de auditoria, fiscalização, e a Cefaz-PE em específico, né? Por ser 6 horas, a gente sai e ainda tem sol, eu ainda posso pegar as meninas no colégio, posso caminhar na praia. Eu tô morando a 1 quarteirão da praia, gente, maravilhoso. Muito bom, valeu a pena. E aí, Thiago? É isso, sem dúvida, viu? Pessoal, a gente escuta muito que o pessoal falando, né? Quando você cai o primeiro contra-cheque, você esquece tudo que viveu, né? Não é quando o contra-cheque, é quando você pisa lá no primeiro dia. Você sente uma sensação, assim, de dever cumprido. E, assim, hoje eu sou professor, eu faço questões, resolvo questões num curso de questões. Né? E isso foi o cargo que me deu essa oportunidade, né? Então, assim, nas minhas horas vagas, eu consigo ganhar o que eu ganhava na iniciativa privada, só resolvendo questões e fazendo o que eu gosto. Fora
a nossa remuneração aqui, né? Então, assim, qualidade de vida, saio de casa, vou pra academia de manhã, chego no trabalho 9, 3 horas da tarde estou em casa, durmo de tarde. Rapaz, eu sou de Fortaleza, né? Pego um avião de 15 dias, vou lá visitar meu filho, volto. Então, assim, não tem nem comparação mesmo. Massa demais. Pessoal, queria, em nome da LS, aí, primeiro agradecer, né, a presença de vocês. Eu sei que todo mundo tem os afazeres aí, a vida adulta já, né? Então tem as crianças em casa, tem as esposas. Fazer as honras aí da casa Alexandre Borrigueira e Gabriel Bonfim. Agradecer vocês o convite aqui da gente estar materializando esse momento. A ideia desse canal é deixar gravado na história e motivar. Saibam que, não sei se vocês têm essa sensação, mas muita gente chega via essas entrevistas, do tipo, eu vi aquela conversa com a Jaque, eu vi aquela conversa com o Thiago, e foi fruto daquela conversa que eu vi que era possível, eu me vi na situação daquela pessoa, porque minha mãe ou minha tia também está com problema de saúde, ou eu me divorciei, meu filho pequeno está em outro estado. E é sempre aquela história de saber. Então, talvez vocês nem fiquem sabendo. Eu tenho, às vezes, esse cuidado de... Tem uma aluna, Rose, que tem uma história muito difícil de vida. Então, toda vez que eu recebo alguém que veio via uma entrevista dela, muita gente chega nessa entrevista lá que está no canal da LS e fala: tô vindo porque eu assisti a sua entrevista com a Rose. Aí eu pego o print e mando para ela. Porque eu sei que ela é uma pessoa que isso faz muita diferença na vida dela. Saber que a história de vida dela é muito difícil, todo aquele sofrimento dela ajuda outras pessoas a realizarem seus sonhos. Então, fica o agradecimento de vocês de terem passado um pouquinho da vida de vocês, falado abertamente. Aí a gente falou sobre coisas privadas da vida de cada um, que talvez a pessoa não se sinta confortável, mas vocês estiveram dispostos a compartilhar. E eu tenho certeza que vai motivar, mas vamos deixar aquele recado final que talvez fique marcado aí para as pessoas que vão assistir, aquele conselho primeiro para quem está tomando a decisão inicial de se realmente vale a pena ou não, e para quem também sempre está naquele momento difícil, porque como é uma caminhada longa, de todos nós aqui foi longa, não tem caminhada fácil. Então você que está começando agora, se achar que vai ser fácil, não vai ser fácil. Para aquele momento de oscilação, a pessoa talvez assistir isso, porque muita gente faz isso também, tipo, tô oscilando, o estudo não está funcionando, deixa eu ver aqui uma entrevista para me motivar. E aí vai lá no canal, assiste a entrevista. E aí a ideia é deixar esse recado de vocês aí, falem abertamente o que vocês acham aí sobre como que a melhor forma de se comportar nessa caminhada difícil. E o que fazer, né, nos momentos de dificuldade, caso vocês tenham alguma sugestão para a pessoa se manter motivada, né? É o seguinte, assim, a caminhada é dura, é pesada, é desafiadora, né? Muitas pessoas vão sair da sua vida durante esse momento. Eu lembro quando eu comecei a estudar, um amigo meu disse assim: rapaz, muitos amigos tu nunca mais vai ver depois que tu entrar nessa vida, mas não se preocupa não, que só vai ficar quem realmente te interessa. Né? Então, assim, é desafiadora, tem muitos percalços no caminho, mas pode ter certeza que só não é nomeado quem desiste. Quem não desiste pode ir até o fim, que a glória chega. Né? Chegou para mim, chegou para Jaque, chegou para vocês dois, né? Então, sim, chega para todo mundo. Quem não desiste pode ter certeza que Deus não sempre honra o sacrifício da gente. Então, pode acreditar. Com certeza. Verdade. Bom, primeiro assim, para quem está decidindo, né? Eu acho que é importante entender o motivo, né? Pelo qual você quer fazer concurso, né? Porque às vezes a pessoa vê... é legal ser auditor, é bonito o nome, enfim, né? Acho que tem que ter uma motivação maior do que o salário, o status, né? No meu caso, por exemplo, era a qualidade de vida, como eu falei no início, né? E aí, depois que você decide, né, estudar para concurso e definir isso como meta, né, de vida, é realmente isso que o Thiago falou, não desistir, é repetitivo, mas é isso mesmo, assim, é persistência. Pra gente que é mulher, né, um recado para as meninas, né, a conta é mais cara, porque assim, infelizmente a sociedade ainda é machista,
E acaba que nós mulheres, mesmo com o marido ajudando, né? Que na verdade não é ajuda, né? Deveria fazer mesmo. Mas alguns não fazem. E aí acaba que a gente sobrecarrega muito mesmo, né? Assim, uma mulher já é sobrecarregada naturalmente. E se ela decide estudar para concurso, é quase um suicídio. Mas dá certo, assim, né? Com calma, com persistência, com método, né? Você tem que, como o Rodrigo falou, né? As comparações são boas para a gente ter um parâmetro, né? Mas cada um que sabe da sua vida, cada um sabe onde é que o sapato aperta, né? Então, eu achei necessário, para mim, na minha vida, fazer uma consultoria, né? E recomendo para quem quer, quem pode, que faça. Para mim, encurtou, eu acredito que encurtou o caminho. E aí, seguindo o método, sabendo o que você realmente quer, né? O que é que lhe faz brilhar os olhos nisso, né? Em estudo para concurso, é estudar e não desistir, que uma hora vai chegar. Então é isso aí, galera. Obrigado aí pela presença. Obrigado, Léo, também, por estar aqui tocando com a gente. Acho que era a mensagem que a gente queria deixar. E é o que o Jaque falou, o Thiago falou. É só não parar. Não para, que a hora vai chegar. Exatamente. Não tem segredo, é só esse o segredo, né? É só não parar, confiar no processo e persistir. Isso aí. A gente que agradece, viu? Valeu. Valeu.